Bom, galera, vamos continuar aí a nossa aula. Hoje aí com a terceira aula sobre Excel básico. Lembrando vocês que a gente está aí no módulo básico ainda de Excel. Vamos dar continuidade aí à nossa aula anterior, tá? Eu vou abrir aqui o Excel. Eu continuei com o mesmo modelo de planilha que a gente estava usando antes, né? Mesmo modelo, para a gente poder dar continuidade aí. Antes de tudo, eu queria falar para vocês que é muito importante a gente, quando for fazer uma planilha, ter aquela preocupação de fazer com que a planilha fique visualmente bonita e fácil de ser vista também para as outras pessoas, fácil de ser visualizada, tá, gente? Então, toma cuidado que não é só a questão também de fazer uma fórmula, de usar uma fórmula, mas também a questão de apresentação dessa planilha que a gente vai ter que tomar bastante cuidado aí para ficar um trabalho legal. Então, assim, essa planilha aqui, a primeira coisa que eu fiz naquela planilha que a gente estava usando na aula anterior foi organizar ela dentro aqui do próprio programa, né? Então, coloquei aqui os itens aqui a partir aqui da coluna A e separei bonitinho aí para a gente estar melhorando a visualização. Então, essa parte aqui de cima eu considero aqui como o título da planilha, tá? Quando a pessoa vai bater o olho aqui, a pessoa que chega na empresa ou em casa e vai abrir a planilha, a primeira coisa que a pessoa vai ver vai ser saber do que se trata essa planilha. Então, do que se trata essa planilha? Essa planilha se trata das contas a pagar e as finanças da minha casa. Como que a gente pode fazer para visualização disso aqui ficar melhor? Então, primeira coisa, selecionar aqui o texto, né? Como para quem não sabe como selecionar, clicar com o mouse aqui, segurar o mouse e arrastar até ficar toda a frase coberta aí por essa sombra. Aqui no Excel particularmente vocês vão procurar aqui um botão chamado de mesclar, tá? Para a gente poder mesclar aqui, ó, mesclar. Então, mesclar e centralizar. Quando eu apertar o botão, essas quatro células aqui, A1, B1, C1, D1, elas viram uma célula só e não interferiu aqui no resto da planilha, tá bom? Aqui são os títulos, né? Vamos pegar toda essa parte aqui e vamos colocar aqui o título, vamos colocar em a cor da fonte, vou colocar aí a cor da fonte, o título aí de um azul, azul escuro, para diferenciar do resto. Então, mesma coisa, né? Selecionei a região. Então, tudo que eu escrever aqui nessa linha 3 vai ficar com essa cor aí, com essa cor azul. Então, vamos dar continuidade, tá? Para relembrar, eu lembro que nós havíamos feito o quê? A soma desses itens aqui de compra, tá bom? Vou colocar aqui, eu vou mudar alguns valores aqui para os valores mais reais aí sei lá, de um casal, duas pessoas e um filho, né? Uma família básica aí que a gente tem aqui no Brasil. Vou colocar aqui no mercado, por exemplo, aqui uma conta de R$500. Talvez para muita gente seja pouco, depende aí do estilo de vida de vocês, mas vou colocar aqui um padrão aí de R$500 para uma família de 3 pessoas. Os outros gastos eu vou deixar os gastos que estão mesmo, porque não vai variar muito aí, tá? Então, relembrando aqui, como que eu vou fazer a soma desses itens, né? Qual a função que eu vou utilizar aqui? Lembrando vocês que as funções utilizadas aí do Excel são várias. A gente está começando pelas mais básicas. Nesse caso, se você quiser ver o nome das funções, basta colocar o sinal de igual aqui. E aqui vai aparecer várias delas, tá? A gente está aqui se prendendo no momento na função soma. Então, função soma. Nesse caso, ele já fez automaticamente, aí ele já calculou mais ou menos onde que eu iria fazer a soma. Eu vou cancelar aqui e vou fazer isso manualmente aqui. Então, função soma, sinal de igual. O que eu quero somar? Item por item. Bom, o primeiro item que eu quero somar é a água, né? O valor da água que foi de R$30, que se encontra na célula B4. Então, eu vou digitar aqui, ó, soma, que é o nome da função, abro parênteses, como a gente falou na última aula, B4, dois pontinhos. Qual que é o último item? O item outros. O outros está no B14. Então, vamos lá. B14, fecho o parênteses. No final eu dou um Enter e aí mostra todos os meus gastos daquele mês. Pensando que naquele mês eu recebi aí, eu tive um gasto de R$1.100 que eu estou tratando do mês de janeiro. Então, organizadamente aqui no canto, eu vou colocar aqui, ó,
salário. Seja você autônomo ou profissional assalariado, você coloca aqui o valor do seu salário para que você tenha uma noção de quanto que você vai ganhar e de quanto que você vai sobrar. Vou colocar aqui como se só uma pessoa naquela casa estivesse trabalhando, tá? Então, por exemplo, um salário médio de um cidadão de R$ 1.500. E vou colocar aqui, olha, saldo. O que é o saldo? Saldo é quanto vai sobrar o salário desse cara nesse mês, né? Então, se ele ganha lá R$ 1.500, que está aqui no B18, eu vou colocar igual. Aí eu não preciso colocar nome de fórmula, porque eu estou fazendo uma operação apenas entre duas células. Então aqui eu posso fazer direto, eu posso usar o sinal de igual. Bom, qual a célula que está o salário do cara? O salário dele está no B18. Bom, o saldo vai ser o quê? O resultado do salário, que é quanto ele ganha, menos o total que ele gastou. O total que ele gastou está no B16. Então, vou colocar aqui B16. Quando eu simplesmente apertar a tecla Enter, ele vai me dar o saldo daquele mês, né? O valor referente aí a janeiro, tá? Assim eu vou fazer os outros meses também, né? Valor fevereiro. E aí vai vir as contas de fevereiro, eu vou fazer todas essas anotações aí. Luz, esse ano 60, supõe que o telefone tenha vindo 80. Então qual que é o objetivo? Ter um controle de quanto que eu gasto. Aquilo que eu estiver gastando muito eu vou economizar. Então, R$50 do gás, TV a cabo é um valor fixo, não vai mudar. A farmácia varia, tem mês que você fica doente, você precisa de mais remédio. Tem mês que você não fica doente, né? Variar aqui. No mercado, o que pode ser uma variável do mercado? Pode ser que naquele determinado mês você resolveu não comprar algumas coisas que você comprou no mês anterior. De repente você comprou lá o sabão em pó da Omo e você quer alterar para o mais barato. De repente você comprou lá uma pasta de dente da Colinas e você resolveu comprar mais barato. Isso aqui você pode variar. Supor que você fez uma economia nesse mês, né, coisa rara, e tenha ficado aí R$450. As roupas, né? Roupa você resolveu não comprar roupa nesse mês. E PVA do carro, valor mais ou menos fixo. A gasolina também você precisa usar. No meu caso eu coloquei esse valor porque é mais ou menos quanto eu gasto com a minha moto, tá? Eu sei que quem gasta com carro é muito mais gasolina, muito mais gasto. E nos outros aqui, saiu um pouquinho menos, sei lá, você resolveu economizar e gastou só R$100. Bom, da mesma forma você vai fazer aqui. Aqui eu vou estar ensinando uma outra forma de você fazer. Eu disse na aula anterior e resumi agora na primeira parte da aula, que você utilizando o sinal de igual e digitar manualmente o nome da fórmula, você chegaria até a fórmula que nós fizemos. Mas uma outra alternativa é você digitar o nome da fórmula e abrir parênteses, em vez de você digitar qual a célula, você clicar na célula, por exemplo, aqui, vou clicar aqui na célula C4, onde é o primeiro valor, né? E vou segurar o botão e arrastar aqui, ó, até o último, que é o C14. Então não precisei digitar, simplesmente fecho parênteses, dou Enter, ele me mostra da mesma maneira o valor daquela compra. Então, nesse mês, vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que eu sou um trabalhador autônomo e eu tenha conseguido ganhar nesse mês um pouco mais, R$1.800. E a mesma fórmula eu vou usar. Se eu estou fazendo saldo, nesse caso aqui, se eu estou fazendo saldo, né, tem formas de fazer depois que vai ser uma forma mais automática. Mas é que o objetivo da aula é fazer com que vocês pensem, com que vocês aprendam a fazer a fórmula, depois vocês vão fazer da fórmula automática. Mas vocês precisam saber para resolver algum problema, para desenvolver, se for necessário. Então, no caso aqui, eu tenho um salário de R$1.800, né? Onde está o salário dele? Nesse caso aqui, não está mais na coluna B, está na coluna C. Na dúvida, o que você pode fazer? Mesma coisa, ó. Clica aqui na célula, está os 1.500, vai mostrar lá qual que é, ó. Célula C18. Menos a célula onde está meu gasto, C16. Mesma forma, aperto Enter. Tá lá quanto que sobrou, bem mais, né? Nesse mês aí, supostamente falando, aí a família foi mais inteligente financeiramente falando, então sobrou um pouco mais de dinheiro. Isso também se aplicaria a uma empresa da mesma forma. Você corta os gastos, você corta aquilo que você considera não muito relevante e você vai ter um lucro maior, uma vantagem maior naquilo.
tudo bem? Então assim, né? E aí eu posso fazer isso durante todos os meses do ano. Poderia fazer isso em março, abril, maio, junho, balanços bimestrais, né? Então aqui, se a gente fosse calcular aqui por bimestre, o que a gente poderia fazer aqui, né, no título? Vou colocar aqui, ó, bimestre. Quanto que ele gastou todo com bimestre? E aí, nesse caso, nós faríamos o que? As somas na horizontal. Então seria o que por bimestre, né? Seria igual soma, abre parênteses, somaria o B4 com o C4. Então ele ia me dar a soma do bimestre. Nota que aqui ele está dando a soma do bimestre, porém de item por item, né? Da água aqui, depois ele vai fazer da luz, né? Igual soma, a luz está na linha 5, então vai ser o que? Do B5, 2 pontos, C5. Estou considerando que vocês entenderam como que a gente utiliza a fórmula da soma, tá? Ele está somando os 2 meses aqui. 50 mais 60, 110. E aí lembra daquele momento que eu falei para vocês de como fazer de uma maneira automática? Bom, a partir do momento que o programa entendeu que o que eu quero fazer aqui é uma soma, item a item, dos valores que estão naquela determinada linha, no caso aqui linha 4, linha 5, o próprio programa, o próprio Excel, o próprio Calc, a própria planilha já entende que o resto eu vou fazer da mesma forma. Então o que eu posso fazer? Se eu olhar aqui no cantinho direito inferior aqui da célula, eu vou ver um ponto aqui, ó, um pontinho preto. Se eu colocar o cursor do mouse nele, vai virar uma cruz. O que eu vou fazer? Depois que virar essa cruz, eu posso clicar com o mouse e segurar a cruzinha e puxar. Olha só o que vai acontecer. Automaticamente ele vai repetir a mesma operação e vai me mandar o resultado prontinho na próxima operação que eu fiz. Esse recurso se chama autocompletar. Então nem sempre você vai precisar ficar digitando fórmula. Claro que na aula a gente ensina para que vocês aprendam a utilizar a fórmula. Mas depois que você aprender a fórmula, você pode usar esse recurso aí tranquilo, tá bom? Vou ter que parar a aula por causa da quantidade de tempo do vídeo. Na próxima aula eu vou estar dando continuidade. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí, curtam, comentem, né? Deem sugestões. E na próxima aula a gente se fala. Até mais.